Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. A temática de hoje vai muito além de uma palavra bonita. É um princípio que deve nortear decisões e políticas públicas. O tema de hoje é equidade. Onde estamos e para onde vamos? Quando falamos sobre acesso a direitos e justiça social, todos nós temos a responsabilidade de sermos ferramentas de transformação. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, mais uma vez a esse episódio. Obrigada, doutora. Nelson, Camila, e hoje temos um convidado especial, Davi. Certo? Davi Assunção, ele é artista, ele é poeta, certo? Professor de língua portuguesa, mestre em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas vamos ouvir um pouquinho de você, Davi, a tua qualificação, né, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais. Atuo como professor, né, de língua portuguesa, literatura, como bem dito, né? Também professor de capoeira, capoeira Angola, né? Que tem uma variaçãozinha. Verdade. Tem um projeto lindo sobre isso que ele vai falar aqui pra gente ainda nesse episódio. Sim, um projeto de capoeira Angola, né? No bairro periférico, também importante, né? Frisar isso. Com relação, inclusive, ao tema, né? Essa temática que é uma temática cara pra gente. Sou autor de 2 livros, né? Publicar livros de poesia, né? Um livro que tá aí também rodando escolas, né? Maravilha. Uma divulgação recente que eu tive ano passado, isso. E faço parte de um grupo de pesquisa, né? Que é a Arte Clínica, que também trabalha com essa pesquisa do campo da poesia e da filosofia. Nossa! É muito qualificado, muito qualificado para estarmos aqui. Vai ser muita informação interessante hoje. E propiciando sempre, né, para os nossos ouvintes o melhor conteúdo, né, com profissionais altamente habilitados e qualificados. Seja muito bem-vindo, Davi. É um prazer. Certo, é um prazer tê-lo aqui. E eu gosto bastante de falar sobre essa temática em relação à equidade, principalmente porque ela tem como premissa uma ideia de que as pessoas, elas partem de pontos de largada de forma distinta, certo? Diferentemente da questão da igualdade formal, que tenta submeter todos os indivíduos aos mesmos parâmetros, sem avaliar as condições, os níveis de oportunidade, nível financeiro, econômico, social em si. Então, e a equidade, ela vem e quebra esse viés. Aproveitando que a gente tem um professor aqui na mesa, né? Eu vou trazer um exemplo lúdico, não posso deixar de mencionar um exemplo lúdico da equidade, até para que os nossos, quando a gente escuta, né, equidade, muitos ouvintes ainda não têm, né, uma certa noção sobre o que é isso. Aí traz a questão da importância de um exemplo, né, professor? Sim, pedagógico, né? Pedagógico. Fundamental para a gente compreender. De fato, como a gente pode, como você é professor, eu vou me permitir trazer um exemplo do âmbito escolar, certo? Por exemplo, como nós podemos cobrar hoje desempenho escolar de 2 crianças? Certo? A primeira criança que tem total discernimento, que tem educação, que tem uma base familiar, certo? Que tem uma paz dentro de casa, por assim dizer, a gente vai para o âmbito muito da doutora Camila. Sim. E por outro lado, certo? Tem uma criança que está num contexto de hipervulnerabilidade, que está submetida à violência. Nós não temos como automaticamente estabelecer a mesma maratona para essas 2 crianças. Até mesmo porque se fossem correr, né, a mesma maratona, uma estaria com as pernas acorrentadas e a outra com tênis de alta performance. Então, é um exemplo claro de equidade. Quando a gente traz no aspecto jurídico, de direito especificamente, a gente vê que a equidade, ela está estritamente vinculada com a efetividade de princípios, né? Princípios como dignidade da pessoa humana, de acesso à justiça, respectivamente, certo? E esses princípios, eles só têm pleno efeito quando o judiciário, ele sai, quando ele tira os olhos do papel e vislumbra realmente a realidade da nossa sociedade. Perfeito. Então, diante disso, eu queria ouvir de vocês, né? Como é que vocês têm vivenciado essa questão da equidade, principalmente Davi, né, nosso convidado? Como é que vocês acreditam também que o judiciário hoje ele pode se posicionar em frente de tamanha temática? Perfeito. Veja bem, vamos lá.
na minha visão, a gente ainda vive muito distante do que seria ideal, né? Infelizmente, quando a gente lida com ações judiciais, por exemplo, principalmente falando da minha área, que é o direito de família, a gente teria que ter uma visão mais sensível, né? Uma visão mais voltada justamente para essa questão da igualdade, mas na realidade, na prática, a gente percebe que não é, né? Sobretudo quando a gente tem um terceiro, que é o juiz, né? Que está fora da relação jurídica e que simplesmente decide ali conforme a legislação. Não que esteja errado, né? Mas nós, enquanto pessoas, às vezes a gente está ali envolvido na situação, a gente sabe que isso só não basta, né? A gente precisa ter um olhar voltado mais sensível, mais humanizado, até para que a gente garanta a equidade de fato das decisões, né? Seja por exemplo, numa ação de divórcio, numa ação de pensão alimentícia. Hoje, por exemplo, se fala muito do trabalho invisível da mulher. Então, de que forma esse trabalho da mulher, ele pode ser utilizado como uma forma de garantir uma equidade na hora de fixar a pensão alimentícia? Porque a pensão alimentícia, veja, é um valor, né, lógico, que deve ser utilizado para manutenção das despesas do menor, mas como é que a gente vai fazer para que esse trabalho invisível da mulher, que é a criação, que é a educação, né, que você deve saber ali que está também lidando com muitas famílias, de que forma ele pode ser utilizado como uma forma de igualar, de fato, né, um valor pecuniário a esse tipo de trabalho invisível. Então, é algo que realmente é muito interessante de ser tratado, né, e tem uma importância muito grande. Realmente, doutora Camila, foi justamente o que eu estava mencionando no início, né? A importância hoje do judiciário ouvir, né, quem está de fato na contextualização. Claro que a gente tem a letra fria da lei, como nós, né, operadores do direito, costumamos sempre ouvir a questão da letra fria da lei. Mas como hoje, a partir de uma política constitucional que traz tanta questão de princípios, como é que a gente consegue adequar a lei a essa realidade? Certo? Como é que o judiciário hoje ele consegue, né, abrir, podemos dizer assim, as portas da justiça para as minorias? Perfeito. É exatamente esse viés e como é importante para a gente, né, propiciar um âmbito desse para que a gente possa discutir, trazer o conhecimento de uma temática tão relevante. Eu fico muito feliz quando eu vejo, na verdade, a gente se permite discutir sobre questões tão relevantes e de saber que parte da população também vai ter acesso a esse tipo de informação. Eu realmente fico muito contente, né? Porque são informações relevantes, a gente tenta ao máximo voltar o conteúdo para pessoas realmente que não são da área jurídica, por isso que a gente também tem um convidado, né? Para estar atingindo vários públicos, porque isso é muito importante. Perfeito. E eu vejo a questão da equidade como ferramenta de inclusão social, antes de tudo. Quando a gente vai para a legislação, a lei vai falar de igualdade formal e de igualdade material. E é na igualdade material que a gente pode ver o aspecto da equidade quando tratamos os desiguais na medida das suas desigualdades. E o judiciário, de certa forma, ele exerce um papel fundamental e relevante quando usa do princípio da equidade, utilizando-se do aspecto também da desigualdade entre as partes. Muitas vezes, quando a gente está falando do âmbito jurídico, com a inversão do ônus da prova, Perfeito. Quando tem um olhar para outra parte que é hipossuficiente, Perfeito. que aquela outra parte é vulnerável. Então, quando se há inversão do ônus da prova, você está vendo ali também a questão da equidade sendo posta em prática. Perfeito. É interessante, né? Palavras que estão suscitando aqui, a palavra equidade, a palavra adequação, né? São palavras que têm, inclusive, etimologicamente, a mesma raiz, né, latina. E aí, como pensar, né? Reconhecer as habilidades do sujeito, né? Pensando que ele, antes de tudo, né? A partir das suas diversas realidades, vai partir de um ponto totalmente diferente, né? Partir de pontos totalmente diferentes. Né? Vai partir de possibilidades, de poucas possibilidades ou de impossibilidades, né? Então, como reconhecer, como colocar no mesmo parâmetro, medir de forma justa essas mesmas habilidades, né?
eu que atuo em sala de aula, e hoje atuando em escola particular, inclusive, e atuando em escola particular com alunos em sala de aula de casos especiais, por exemplo, né? Como é que eu posso promover um plano de ensino adequado a todas essas realidades, né? É uma missão, claro, né? Mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer que eu não posso chegar para a sala de aula com apenas um meio, né? Com apenas um plano, com apenas um mecanismo. Preciso de estratégias, criar estratégias para que isso chegue de forma diferente ou que alcance pelo menos o mesmo nível para cada pessoa, sendo ela já diferente, né? Reconhecendo a diferença de cada um. Então, pegando essa mesma realidade da sala de aula, é a realidade né, dos meninos e meninas socialmente, né? Trabalho com menino de periferia e é a mesma coisa, né? Eu me sinto privilegiado, inclusive, de ser esse articulador da cultura na periferia, né? Aquilo que eu aprendi indo acesso ao centro, por exemplo, ao Pelourinho, ao acesso à capoeira, eu tive acesso ainda ao centro. Então eu fui ao centro, aprendi isso, e agora eu estou sendo esse articulador, esse agenciador, né? Para levar isso que estava no centro para a periferia. Eu acho que promover essas articulações, esse envio, né? Seria tipo uma intermediação? Esse intermédio, perfeito, né? perfeito. Promover esse intermédio, levando isso que às vezes é de pouco acesso, tentar aí, né? Colocar de forma igualitária essa ferramenta que é a cultura, essa ferramenta social, essa ferramenta de conhecimento, né, que é a cultura. E como é importante, né, a gente disseminar a nossa cultura. Eu falo isso porque eu conheço especificamente o projeto que ele desenvolve. Né? É um projeto... Eu fiquei curiosa para saber desse projeto. Me expliquem aí. É um projeto lindo, né, Davi? Ele sempre foi voltado muito à questão da cultura afro e a questão da capoeira. Ele encontrou um meio, foi um mecanismo realmente, né, que ele encontrou de disseminar essa questão da cultura, de levar, como ele mesmo disse, né, de levar, porque ainda é algo restrito, posso dizer dessa forma, sim. Né? É algo muito restrito ainda a questão do centro. Então, quem se encontra nas periferias ainda não tem acesso. E muitas vezes, né, tem acesso, mas com uma determinada dificuldade, não é, Davi? Sim. Então, ter alguém para propiciar, né, um ambiente em que possa várias crianças ali, né, confraternizar e ter conhecimento em relação à cultura, de onde, né, eles advêm, tudo isso é extremamente fundamental. Fala um pouquinho do teu projeto, Davi, pra gente. Foi uma ideia, né? Na verdade, assim, no meu percurso da capoeira, lá a gente, vamos dizer assim, nessas etapas de graduação, né? Uma vez você alcançar a etapa de professor, você pode abrir uma outra escola, digamos assim, né? Que a gente chama de núcleos, os núcleos da capoeira, né? Sim. E aí, essa pessoa que para mim é o meu mestre de capoeira, ele me deu essa possibilidade. Davi, você já pode agora abrir um projeto, né? E, claro, onde eu moro, os meninos lá e meninas, né? Assim, acho que estão sedentos mesmo, né? Desse contato com a cultura, né? Desse contato com tudo isso que a capoeira oferece pra gente, que é a música, que é o corpo, o movimento do corpo, né? Que é a possibilidade de tocar um instrumento. A capoeira tem essa riqueza, né? De materiais e de desenvolvimento. E aí não deu outra, né? Vendo lá, conseguindo um espaço também, que é um espaço da própria comunidade, né? Seguido pela comunidade. Foi chamar essa galera, esses meninos e meninas de lá, e eles aceitaram, estão comigo. E aí a proposta é desenvolver não só, claro, né, o ensinamento da capoeira em si, né, os fundamentos da capoeira, o movimento da capoeira, mas esse contato desses meninos e meninas com a cultura, com a busca da sua própria ancestralidade, né, do entendimento da sua ancestralidade. E aí, claro, a capoeira é um mecanismo muito forte para o contato com tudo isso, inclusive como sabedoria para lidar, né, com as mazelas sociais. A capoeira me ensinou isso. E é a capoeira também que ensina isso para as crianças. Para as crianças. Que legal. Inclusive, eu ia até perguntar se as crianças, de fato, elas abraçam, elas participam, elas gostam, né? Sim. Que é legal ver você desenvolver um projeto e ter essa aceitação, né? Quando dá certo, quando todo mundo abraça, quando você, de fato, sente que você pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. Não, eu acho que não tem...
preço que pague, né? Sim, sim. Tem quanto tempo que você está desenvolvendo esse projeto? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora em agosto. Que legal. O interessante da capoeira, inclusive, já foi criminalizada aqui no Brasil, né? Já foi crime a prática desse esporte, que eu vejo como um dos maiores esportes de inclusão social. Hoje, eu também sou filho cresci na periferia, né, de Salvador, então tinha muitos projetos sociais como esse, de capoeira. Hoje eu não vejo tanto. Em várias comunidades eu não vejo tanto a capoeira como já foi no passado. Eu acho que a capoeira, em algum momento, ela foi mais forte. Pode até ser que em outros locais esteja bem atuante, como se fala, né, da questão da comunidade lá, onde você desenvolve esse projeto, que é interessante. Na comunidade, no bairro que eu cresci, há um projeto, mas já tinha muito esses projetos, finais de semana, pelo menos uma vez no mês, roda de capoeira, né? Aquela coisa empolgante, envolvente ali, muita gente aderindo. Isso de fato é fundamental, como uma forma de incluir essas crianças que muitas vezes não têm a oportunidade, está tendo ali a oportunidade de aprender uma arte, de aprender a jogar capoeira, se envolver no esporte, na cultura, né, e ter o conhecimento aí de fato daquilo que é relevante. Como é importante, né, esses agentes como o Davi, né, como articulador, levar para dentro da própria comunidade esse ambiente, né, com a cultura. E nesse viés a gente se pergunta também, a gente vai também sobre o crivo do judiciário, a gente passa para a discussão dentro do judiciário. Como é que o judiciário hoje ele vem trazendo a questão do acesso à informação, o acesso à cultura, né? A gente fala muito sobre a questão do Estado social, que é o Estado que propicia, né, a questão da saúde, a questão da educação, do lazer, mas como é hoje que esse Estado ele consegue propiciar, né, através dos grandes poderes e poder judiciário, como é que ele pode propiciar certa questão da equidade. Como é importante, né, termos agentes articuladores, como o Davi, que ele está mencionando, de levar a cultura, né, para dentro da sua comunidade, para dentro da sociedade em geral. E aí a gente questiona o papel do Estado diante desse contexto, não é isso? Sim. Acho que são vários grupos hoje de capoeira, assim, grupos culturais, né? Acho que se veem muito direcionados a ter do Estado apenas pelas leis, né? As leis de incentivo cultural. Então, um grupo de capoeira lá mesmo, a gente, se quiser um recurso do Estado, a gente precisa promover um projeto, né, que vai concorrer aí a uma lei de cultura, de incentivo à cultura. É a Lei Rouanet, tá? A Lei Rouanet, pode ser, né, o edital Lei Paulo Gustavo. Sim. Então, são aí esses meios. Mas ainda assim, claro, teve agora também, que foi excelente, né, a obrigatoriedade da capoeira Angola nas escolas, capoeira, né, nas escolas públicas. Então, é mais um incentivo também. Mas se for ainda tratar de promoção, né, da cultura e da capoeira especificamente nas periferias, ainda falta muito recurso. Ainda falta muito para que esses pequenos grupos, né, se desenvolvam, cresçam. Por exemplo, lá mesmo no meu projeto, eu penso que eu sou empresário de mim mesmo, né? É o grupo que cada um faz uma vaquinha, né? Então os meninos, você não vai cobrar um valor, né, exorbitante pelo material. No entanto, o quanto que a organização, o menino se vê com a farda é importante, Com né? certeza. Se vê com o escudo do grupo é importante. Dar pertencimento, Perfeito. né? Daquela ideia de pertencimento. E saber disso, a gente já corre atrás, né? É correr atrás. Claro, a gente pode até pedir para que eles paguem uma pequena taxa por aquele material, mas não vai suprir toda a demanda, né, no material. Então, todo esse recurso acaba sendo mesmo do grupo, né? O grupo, o núcleo, digamos assim, né? A sede, que são dos alunos maiores, que é onde eu participo também de ter meu mestre. A gente vai se organizar, vai fazer uma rifa, uma vaquinha, né, o que for, juntar essa grana para os projetos, pequenos projetos
poder auxiliar nisso aí, na compra de material, na compra de instrumentos, no convite de um oficineiro que vai ensinar essas crianças a produzir um pandeiro artesanal, né? Então, tudo isso, Legal. querendo ou não, a gente que vai produzir nosso próprio recurso. Ou seja, tem toda uma mobilização, né, Por Davi, trás, por trás, doutora Camila, para eles conseguirem realmente ir adiante com esse projeto. E eu estava até verificando a Lei Rouanet, é uma burocracia. Você tem que atender uma série de requisitos, tem que desenvolver projeto. Então, assim, para você receber esse próprio incentivo, não é de Não é qualquer fácil, jeito, não é fácil. Então, já exige também mais uma devoção, uma responsabilidade maior, né? Uma dedicação maior. Então, assim, realmente é parabenizar, né? Eu acho que eu fico, assim, muito impressionada e, como eu já disse antes, feliz, né? Por ter pessoas como você, que realmente leva, né? Que se importa. E que tá aí na labuta diariamente, né? Porque cada dia é um dia. Isso é verdade, viu? E quanto é importante o teu posicionamento dentro da tua própria comunidade. Porque o quanto essas crianças, elas se espelham em você, certo? Para dar seguimento também nesse projeto ou nos outros que virão, né? Exatamente. Que eles vão desenvolver respectivamente. Então, estendo também a parabenização da doutora Camila. Obrigado. Viu, Davi, por tudo que você vem desempenhando. E como é importante, né? Para a gente trazer nesse podcast com a temática de equidade, justamente, né? A questão do acesso à informação, que hoje, né, tem caráter basilar. E caminhando para o final do nosso episódio, né, eu queria ver de vocês, né, qual mensagem poderíamos direcionar ao público hoje em relação à equidade. Pode ser em relação à questão no aspecto do judiciário, pode ser também, certo, sobre o aspecto social. Qual mensagem a gente pode deixar para os nossos ouvintes no dia de hoje? Eu diria que, repetindo o que eu falei no início, né, eu vejo a equidade como uma ferramenta de inclusão social e oxalá que os poderes públicos abraçassem essas causas, tá? Tanto a capoeira quanto outros projetos sociais de inclusão social que visa retirar as crianças da rua, retirar as crianças das mãos do tráfico de drogas, incluir na sociedade, E né? as escusas em si, né, que existem na Pois sociedade. então, se não fosse tanta burocracia, eu acredito que a gente teria uma sociedade mais justa e igualitária, e a equidade a gente ia ver na prática, não só no discurso, não só na teoria, como a gente Perfeito. conhece. Eu também sou muito crítica com relação a isso, né? Sobretudo no nosso dia a dia da advocacia, a gente que advoga, a gente viver numa montanha russa o tempo todo. Então, assim, as nossas leis, as leis brasileiras, são uma das mais lindas, lindíssimas, completas do mundo, né? Mas a realidade é muito diferente do que a gente vê, como o Dr. Nelson pontuou, da prática. E como também o colega, o Daniel, ele comentou, falta muito ainda para que a gente chegue, né, no ponto ideal, talvez. Quiçá, talvez a gente nem chegue, né? Mas, assim, é realmente um trabalho de formiguinha com esses trabalhos sociais. Também o trabalho da gente, enquanto advogado, também de fornecer informação clara para aproximar também, né, a população mais vulnerável, mais necessitada do judiciário. Então, são essas pequenas coisas que, no final, ao meu ver, vão ser capazes de transformar, de fato, o judiciário que a gente tem hoje. Perfeito. Eu penso sempre num sistema judiciário que não só, né, seja coeso, mas que pegue todos esses mecanismos, né, e torne ele coerente de acordo com a realidade de cada sujeito, né, de cada comunidade. E aí acho que não tem como pensar esse conceder direito ao outro, não só permitir que ele exista, mas como oferecer para ele possibilidades de existir, né? Diferentes possibilidades de existir, né? Não só restrita a uma única possibilidade, né? E eu tenho né, ficado cada vez mais convicto de que o acesso à cultura, o acesso à arte, é o que permite o sujeito estar cada vez mais livre, né? Cada vez mais em uma liberdade plena, né? Daquilo que ele quer e daquilo que ele pode fazer, né? A arte me oferece isso, né? Possibilidades diferentes de fazer mais coisas
e de poder mais. Eu acho que o acesso a isso é importante. Perfeito. É verdade. E assim, pessoal, vamos caminhando para o final do nosso episódio. Gostou da temática? Achou relevante? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o conteúdo em primeira mão. Curte, comenta, compartilha, porque onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.